Você aí escreve histórias? Bom, se você é um escritor ou gosta de escrever, eu tenho certeza que para você uma coisa que é um pouco difícil, geralmente, se não for uma das mais difíceis de todas, é criar personagens. Porque é sempre difícil criar um personagem carismático, um personagem com o qual os leitores se identifiquem e que faça sentido para a história. E também um personagem que consiga passar o sentimento ou passar a realidade naquela história também. É um dos desafios que eu encontro diariamente. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira para criar personagens mais carismáticos. E hey galera, beleza? Hector Meirelles aqui. E hoje o vídeo vai ser sobre dicas de escrita, né? Eu vou ensinar vocês uma maneira que eu aprendi de como criar personagens mais carismáticos. Eu espero que vocês gostem. Então já vão deixando o seu gostei, já vão se inscrevendo aí no canal, né? Já vou pedindo logo no começo. E eu deixo um desafio para vocês. Peguem esse vídeo e mandem para 2 amigos que vocês acham que vão gostar. Vocês não vão levar 1 minuto e vão ajudar bastante no crescimento do canal. Vão ser a pedrinha na construção do meu sonho. Então, quando eu comecei a escrever os meus livros, né? Eu comecei a ter uma preocupação, tipo, como é que eu fazia para os personagens serem o mais carismáticos possíveis? Porque, tipo assim, você vai escrevendo assim e tal, e você você para pra pensar assim, mas será que esse personagem está tendo a profundidade que eu quero que ele tenha? Será que as pessoas estão gostando desse personagem do jeito que era para elas gostarem? Ou será que ele está passando o sentimento que eu queria que ele passasse? Eu acho que essas questões, muitos autores se perguntam isso, eu sei que eu me perguntei muitas vezes. E eu quis aprender como fazer para os meus personagens ficarem mais carismáticos, para eu conseguir passar mais humanidade neles. E só para registrar, carismático não é aquele personagem zoeiro, aquele personagem que faz piada e tal. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! Carismático é um personagem que você consegue se identificar com ele, independentemente do jeito que ele é. Se ele é um personagem, por exemplo, brutão, nervosão, estressadão, você consegue se identificar com ele, entender os motivos pelos quais ele é assim, ou mesmo se identificar porque você também é assim. Às vezes ele é assim por causa de alguma coisa, de algum estresse que ele passa na vida, e você olha, pô, é assim comigo também, eu entendo e tal. Wait! I can tell you that to destroy Zeus, you must step into the flame to receive its power. You lie, Helios! Hephaestus told me the flame kills all who touch it. E foi assim que eu fui atrás de como criar personagens mais carismáticos. E eu não desenvolvi um método sozinho, na realidade. Eu peguei um método em um blog, eu não faço ideia qual é o blog, mas se eu achar eu deixo na descrição para vocês também darem uma lida. Eu criei uma ficha de personagem. É como se fosse uma biografia, mas é uma biografia bem completa, bem legal, que você coloca muita coisa nela. Essa biografia começa com o nome do personagem, aí depois tem toda a descrição física, se ele tem alguma tatuagem, alguma deficiência, aparência, altura, peso, tal, essas coisas. Tem religião, tem os hábitos, os talentos, tem um monte de coisa, tem o tipo de personalidade do personagem. E é legal essa biografia. Eu vou estar deixando daqui a pouquinho aqui pra vocês um exemplo de uma biografia de um personagem que eu fiz pra vocês poderem ter uma ideia visual, não só de eu falando. Mas o legal é que você acaba inventando coisas que você nem tinha planejado na história. Conforme, por exemplo, essa biografia, ela pede lembranças boas e ruins, ela pede segredos, ela pede medos. E aí você começa a pensar, pô, mas qual é o segredo do meu personagem? Qual é um medo que ele tem? E aí você começa a pensar assim, caraca, e começa a evoluir assim o seu personagem. E a história, é bem legal fazer essas biografias e você tentar preencher tudo, porque você vai ver que ele vai ficar muito mais profundo, um personagem mais profundo, que as pessoas podem se identificar com ele. É mesmo? Eu adicionei algumas coisas que não tinham no blog, né, que eu achei que também ficariam legais na biografia.
E outra coisa que também é muito legal, que é importantíssimo de vocês saberem para a criação de personagem, é vocês colocarem o que esse personagem quer, qual o objetivo dele. Luiz, eu quero mais pizza! Como todo mundo na vida tem um objetivo, então todo personagem também quer alguma coisa. Como a pessoa lá do blog disse, todo personagem quer alguma coisa, nem que seja um copo d'água, mas todo personagem tem algum desejo, algum objetivo, algum motivo pelo que ele está fazendo, o que ele faz, ou alguma coisa que ele quer. É uma coisa importantíssima de se colocar, os medos e os segredos também são legais. Defeitos de personagem é essencial, nenhum personagem ele é perfeito. Então, ou seja, se você tem um herói ou uma heroína, ele não vai ser 100% perfeito, ele tem que ter algum defeito, porque todos têm defeitos. E se seu personagem ele é um vilão, ele tem que ter alguma qualidade, porque nenhum vilão é 100% mal e nenhum herói é 100% bom. Então, por exemplo, um defeito de algum personagem, tipo, vamos supor, meu personagem ele é bonzinho e tal, ele é legal, ele se importa com as pessoas, mas ele é muito impulsivo, então às vezes ele perde a calma e acaba fazendo merda. Ou é uma personagem boazinha e tal, ou uma personagem legal, agradável, mas ela é muito ciumenta, então ela briga muito. Ou no caso de um vilão mau, que fere todo mundo e tal, mas ele simpatiza com animais, então ele trata bem os animais. Ou ele tem uma família da qual ele dá valor a essa família, ele é fiel. Tipo, por exemplo, personagens que dá pra me dar um exemplo, é o Wilson Fisk, por exemplo, ele é um ótimo vilão, que ele é bem trabalhado nesse sentido, o Wilson Fisk do Demolidor, nesse sentido. Heróis, a gente pode dar um exemplo do Sam, do Sobrenatural, por exemplo, que ele tem aquele lado demoníaco dele lá e tal, e ele fica viciado. You turned yourself into a freak, a monster, and now you're not gonna bite. I'm sorry, but that is honestly adorable. Ou Stefan do Diário de Vampiro. Eu tô dando exemplo de séries que eu conheço, tá, gente? Tem os livros também, mas eu tô dando mais exemplo de séries que eu conheço, só pra vocês terem uma noção. Então, isso também é uma coisa que adiciona muita profundidade no seu personagem. Eu vou deixar aqui pra vocês agora a minha Hector Meirelles, a minha fichazinha de como eu crio, só pra vocês darem uma olhada. Antes de você continuar, deixa eu perguntar uma coisa. Você tá falando aí que todo vilão nem é 100% mal e nem 100% bom. Nem todo herói é 100% bom. E se eu falar assim, e o Nemesis? Jill! Brad! We've got mas o Nemesis, o que acontece? O Nemesis de Resident Evil, por exemplo, ele não é um vilão que ele age por conta própria, ele é uma criatura que é controlada, né? Eu entendo que ele é controlado, mas ele é um vilão. Sim. Ele é um vilão de uma história principal. Sim, realmente, mas aí... Eu acho que, assim, você tá falando, mas... assim, eu entendo o fato de ter por trás do Nemesis. Mas naquela história principal, lá, naquele fato que aconteceu naquela história, ele era o que tinha no momento. Sim, sim. Mas aí tem o caso de que ele é aquele tipo de vilão, tipo uma criatura, né? Que não é pensante, não é um vilão trabalhado tipo um Wesker, por exemplo. Um vilão que tem uma personalidade. Se for um vilão que não tem personalidade, tipo um monstro... assim, você podia especificar por categorias, então. Podia ser, né? Bom, é verdade. Pensando nisso, vamos dizer que os vilões dos quais eu tô falando são aqueles vilões mais bem trabalhados, aqueles vilões que têm uma personalidade e tudo mais. Não, que tem sim, realmente, tem certos vilões que não necessitam de toda essa profundidade, certo? Então vamos deixar especificado dessa maneira. Então,
esse tipo de vilões, os vilões mais bem trabalhados, que eles não podem ser 100% maus. Ah, tem mais um negocinho que eu queria dizer pra vocês. Vocês têm que ter ciência de uma coisa. Vocês vão criar a sua fichinha lá completinha, mas vocês têm que entender que nem tudo que vocês colocarem na sua ficha vai aparecer na sua história. É impossível você colocar todas as informações do seu personagem na sua história. Aí você vira e me pergunta: tá bom, Hector, tá bom, mas se não vai aparecer na história, pra que eu preciso fazer? Pra que fazer isso? Simples. Você fazendo isso, você torna seu personagem mais profundo e você conhece melhor o seu personagem. Então vamos supor, imagina que você criou uma personagem feminina e que quando ela era criança, quando ela era adolescente, ela sofria muito bullying, por exemplo. Ela sofria muito bullying das pessoas da sala e tudo mais. Isso nunca vai aparecer na sua história. Porém, quando aparecer um personagem que era uma pessoa que praticava bullying, automaticamente essa sua personagem vai agir com aversão contra ele, vai desprezar ele ou não vai querer ficar perto dele. Por quê? Porque ela sofria bullying. Então é importante você ter tudo isso, mesmo que não vai aparecer na história, para você saber como o seu personagem vai se comportar em cada situação. É um pensamento que eu tenho e que eu sei que o Stephen King também tem, ele até escreveu um livro sobre isso, que quando a gente cria um personagem, a gente dá vida aos personagens. Você não controla mais o que o seu personagem faz. É uma coisa que eu faço nos meus livros. Você controla as ações, você controla o cenário. É isso. Você controla os acontecimentos que estão ao redor do personagem, o que está acontecendo, as situações e tudo mais. Mas a maneira com que ele age, você não controla, você não fala: ah, a Lyren, que é a personagem do meu livro, vai pegar e vai fazer isso nessa situação. Não, você coloca a situação que está acontecendo e depois você pergunta: tá bom, eu conheço a Lyren, o que ela faria nessa situação? Baseado no que eu conheço, aí eu reporto do jeito que ela faria, do jeito que eu vejo que ela faria. Então, ou seja, o Stephen King até usa uma frase bem legal que ele fala que ele escrevia as situações e falava: vamos ver agora como é que esses personagens vão sair dessa situação. Aí ele começava a escrever lá. Porque os personagens, eles têm uma vida própria, de certo modo, assim. Até eu já disse isso em um outro vídeo, que pra mim, de certo modo, quando você cria outros universos, eles existem de uma certa maneira, assim. Paralelo. É, como se fosse tipo um universo imaginário, não sei, como se ele existisse de uma maneira bem diferente. Mas então fiquem atentos aí, eu espero que isso tenha ajudado vocês na criação de personagens de vocês, gente. Acho que o vídeo é só isso. Se vocês quiserem trocar mais ideias aí nos comentários de como vocês fazem para criar seus personagens, é legal que eu também aprendo, vocês podem trazer aprendizado para quem estiver assistindo o vídeo também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra mim, também tô aberto aí, eu respondo no que eu puder. Eu já escrevi um livro, tá ali atrás, ó. Onde é? E bom, é isso. Deem uma olhada nas minhas redes sociais, me sigam e tudo mais. Que o amor de Jesus ilumine o coração de vocês. E que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. Eu espero ter ajudado. Paz, felicidade e sucesso pra todos. Barry Low pra vocês. E falou!